Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedicas-te. Para quem ainda não me conhece, olá, o meu nome é Neuza Joaquim e sou a atual responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, o DICAS, da APEF. E hoje trago-vos uma mega novidade. Aliás, eu sozinha não. Eu e a CNICAS, a Coordenação Nacional deste Departamento, que me ajudou a delinear este episódio. Pois bem, como já devem ter reparado, hoje inicia-se a segunda temporada do nosso querido podcast Dedicas-te. Este projeto foi começado pela antiga dirigente e sua criadora, a Rita Silva, e até ao final do ano eu tomarei o seu lugar para falar convosco todos os meses sobre um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uau, Neuza, como é que é? Ok, então para os mais distraídos, passo a explicar. Em 2015 foram definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a implementar por todos os países até 2030. Estas medidas pretendem a criação de um modelo global que acabe com a pobreza, promova a prosperidade e bem-estar de todos, proteja o ambiente e combata as alterações climáticas. Mas, sem me querendo alongar muito mais, hoje decidi trazer-vos então o objetivo número 2: erradicar a fome. E para tal, apresento-vos a doutora Isabel Junet, presidente do Banco Alimentar contra a Fome. A doutora Isabel Junet é licenciada em Economia pela Universidade Católica, tendo começado o seu trabalho numa seguradora. Mais tarde, fez parte do Comitê Económico e Social e, para além disto tudo, é ainda voluntário no Banco Alimentar há 27 anos. Então, doutora Isabel Joné, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostaria então de começar dizendo: ultimamente o Banco Alimentar tem sido alvo de muita atenção por parte dos meios de comunicação social face à pandemia Covid-19. Será que podia-nos elucidar um pouco melhor sobre os esforços que o Banco Alimentar tem feito para ajudar a combater as dificuldades que, infelizmente, tantas famílias portuguesas têm vindo a enfrentar? Efetivamente, os bancos alimentares, são 21 em Portugal, têm sido muito solicitados na procura de alimentos por parte de muitas pessoas que ficaram numa situação muito difícil, algumas até em situação de pobreza, e ficaram nessa condição sem sequer nunca ter estado próximo da pobreza. São pessoas que tinham a sua vida organizada e de um momento para o outro deixaram de poder trabalhar ou até deixaram de receber salário porque estão impedidas de exercer a sua profissão pelos estados de emergência. Mas também muitas vezes têm filhos em casa e, portanto, deixaram de poder trabalhar porque têm que ficar com os filhos. E isto fez com que as pessoas procurassem mais ajuda alimentar, e foi precisamente por isso que nós lançámos a Rede de Emergência Alimentar, que congrega todas as respostas sociais cá em Portugal para aproximar todas as pessoas que procuram ajuda de uma instituição de solidariedade social da sua zona, e os bancos alimentares entregam comida a essas instituições. E, portanto, os bancos alimentares têm sido aqui um pivô absolutamente determinante para que em Portugal não haja rupturas sociais e que não falte comida à mesa de ninguém. Muito obrigada. De facto, os bancos alimentares cada vez mais têm tido um papel eminente na ajuda ao combate das desigualdades na pandemia Covid-19. E ora então, como a maioria dos nossos ouvintes devem saber, o Banco Alimentar costuma organizar duas grandes campanhas anuais, em supermercados aderentes, obviamente, para a recolha de bens alimentares, alcançando assim toneladas de alimentos doados. Com a atual pandemia que enfrentamos, e não podendo realizar estas recolhas, será que é notório que elas de facto são essenciais para a ajuda que o Banco Alimentar dispõe? Por outro lado, foram também já inúmeras as situações em que o povo português se demonstrou compassivo e solidário. Tem-se intensificado de alguma forma a ajuda prestada pelos portugueses ao Banco Alimentar? Sim, realmente tem sido um grande desafio para nós continuar a garantir o mesmo número de alimentos básicos que habitualmente eram recolhidos nas campanhas com voluntários. Os bancos alimentares existem há 30 anos em Portugal e 2 vezes por ano realizam uma grande campanha de alimentos que envolvem muitas grandes superfícies e também lojas de menor dimensão, sempre com esta característica de mobilizar muitos voluntários. São pessoas de todas as idades, pessoas de todas as convicções políticas, religiosas, clubes de futebol diferentes, que se congregam nestes 2 fins de semana, sempre no último fim de semana
de maio, último fim de semana de novembro, e que querem ajudar a angariar alimentos para quem mais precisa. Ora, não podendo fazer estas campanhas em supermercado com os voluntários, tivemos que optar pela modalidade de aquilo que chamamos a campanha Ajuda Val, com vales que estão disponíveis nas caixas dos supermercados, e também por um canal online em www.alimentestaideia.pt, para que não diminuísse o número de pedidos de produtos básicos que nós temos. Mas fazem-nos muita falta aos nossos voluntários, porque os voluntários do Banco Alimentar, que são mais de 40 mil pessoas em cada campanha, o Banco Alimentar é a maior ação de voluntariado que há organizada em Portugal, trazem uma grande alegria, mas trazem também uma mensagem que tem feito com que o povo português, que já de si é muito solidário, queira contribuir partilhando aquilo que vai comer à sua mesa. E esta é uma das mensagens que há na campanha do Banco Alimentar, é que as pessoas partilhem com quem tem mais necessidades, igual ao que comem na sua mesa. Se comem esparguete, doam esparguete. Se comem atum, doam atum. Então é isso que nós pedimos, que as pessoas, na campanha do Banco Alimentar, que recolham, que doem aquilo que comem nas suas casas, porque há pessoas que não têm esse alimento à sua mesa. E, portanto, isto tem sido um grande desafio, manter também o abastecimento, mas também continuar a mobilizar o povo português para causas que, sendo causas de confiança, como o Banco Alimentar, precisam do contributo, seja do voluntariado, seja também dos bens. E, portanto, contamos muito com esta grande generosidade do povo português, que tem sido absolutamente essencial para os bancos alimentares. De facto, isso é muito bonito de se ouvir, e gostava agora de perguntar se tem sido um desafio conseguir gerir toda esta onda de solidariedade por parte do povo português. A solidariedade que há na sociedade portuguesa, no caso dos bancos alimentares, é uma solidariedade bem tangibilizada em voluntariado. E, portanto, nós temos muitas pessoas que se ofereceram dando o seu tempo, muitas pessoas que se ofereceram dando donativos, seja donativos em alimentos, seja donativos até em dinheiro, e aquilo que nós temos conseguido é precisamente chegar a estas pessoas e aproveitar toda a sua generosidade para que haja mais solidariedade na sociedade portuguesa, mas que esta solidariedade possa estar organizada para que nada se perca. E, portanto, temos proposto várias soluções que nos têm permitido realmente chegar a estas pessoas. Muito obrigada pela resposta, doutora Isabel Janet. Gostava agora de perguntar: a pandemia Covid-19 aumentou imenso o número de famílias carenciadas em Portugal, tendo por isso aumentado exponencialmente o número de pedidos de ajuda ao Banco Alimentar. Como é que atualmente estão a gerir os pedidos de ajuda e, neste sentido, estão efetivamente a conseguir dar resposta a todos os pedidos? A pandemia trouxe de um momento para o outro muito mais famílias, muito mais. E por isso tivemos que lançar a Rede de Emergência Alimentar, que é uma plataforma com acesso online, através da qual as pessoas que precisam de ajuda se podem registar num formulário online e são encaminhadas para uma instituição da sua zona de residência. E isto porque nós temos a todo custo que evitar que haja fraudes, que haja duplicações, mas temos que garantir que todas as famílias que têm falta de alimento são ajudadas, e nada melhor do que fazer isto até por uma plataforma tecnológica. Então, aquilo que nós fazemos foi, com as instituições que no terreno são parceiras dos bancos alimentares em cada região, acrescentámos esta rede com as autarquias, as juntas de freguesia e as câmaras municipais, e através destes formulários online podemos garantir que as pessoas que precisam de ajuda a recebem e que há aqui, de alguma forma, um cruzamento dos pedidos para que não existem duplicações. Certíssimo. Então, e diga-me uma coisa, há famílias que talvez nunca esperaram encontrar-se
a passar por dificuldades financeiras, como as que estão certamente a atravessar neste momento. E, infelizmente, ainda há muitas pessoas com vergonha de pedir ajuda a estes programas de cariz solidário, como é o Banco Alimentar. E então, por vezes, pode acontecer que estas mesmas famílias ou estas mesmas pessoas acabam por não se deslocar aos locais de entrega dos alimentos. Durante esta pandemia, desenvolveram algum mecanismo de identificação destas famílias ou existe já alguma estratégia para conseguir chegar a estas pessoas e conseguir prestar-lhes o devido auxílio? A rede de emergência alimentar, ao propor um formulário online, permite precisamente resguardar estas situações de famílias que tinham a vida organizada, que nunca tinham convivido com uma situação de pobreza e que de repente são obrigadas a pedir ajuda, ou que não sabem onde se dirigir, ou que têm vergonha, como refere, de pedir essa ajuda. Portanto, ao fazê-lo através de um formulário online, as pessoas que têm vergonha de se expor podem, quando são atendidas pelas instituições de forma completamente particular, podem pedir para que o alimento seja entregue de uma forma mais resguardada. E isso é a vantagem de ter um formulário online, que as pessoas pedem apoio, mas escusam de se deslocar e de se expor, porque são pessoas que muitas vezes tinham a vida organizada e que nem à própria família têm coragem de dizer que estão a passar uma situação destas. Pois realmente é mesmo triste que estas situações ainda aconteçam, mas acho mesmo que esta iniciativa da rede de emergência do Banco Alimentar vai então conseguir colmatar muitas destas vergonhas que os portugueses ainda podem sentir ou que algumas famílias possam sentir. Passando então para a pergunta número 5, o Banco Alimentar sustenta-se financeiramente através de apoios, donativos e cotas de associados. Neste momento, mais uma vez, face à pandemia, se todo este panorama continuar a acompanhar-nos, é possível para o Banco Alimentar manter a sua autossustentabilidade ou temem que seja necessária uma ajuda externa para conseguirem continuar com este projeto? O Banco Alimentar vive de donativos, seja donativos financeiros, seja donativos em produtos, seja doação de tempo em voluntariado. E, portanto, temos quase que um clube de amigos do Banco Alimentar, que em cada região, porque existem 21 bancos alimentares autónomos, como lhe disse, que em cada região apoiam o Banco Alimentar da sua região. Com esta pandemia, tivemos muitos amigos que nos quiseram ajudar e que nos doaram alimentos. E até agora não existe qualquer problema de ruptura nos bancos alimentares. E temos a certeza de que os muitos amigos dos bancos alimentares não deixarão de acorrer sempre que sejam solicitados, até porque já conhecem há muitos anos, como diz, há mais de 30, este modelo do Banco Alimentar, que tem uma gestão muito transparente e que vive exclusivamente de donativos e de doações. E, portanto, temos a certeza de que vai ser possível manter o apoio dos bancos alimentares. Muito obrigada, doutora Isabel Jané, pela resposta. De facto, não conhecia que existia este grupo de amigos do Banco Alimentar e, de facto, é mesmo bom saber que o Banco Alimentar não tem qualquer problema de autossustentabilidade e que pode continuar durante muito mais tempo a ajudar quem mais precisa. Entendemos então que o Banco Alimentar tem como objetivo fulcral erradicar a fome e o desperdício de alimentos. Neste sentido, quais são de facto as intervenções do Banco Alimentar Quais são de facto as intervenções do Banco Alimentar na luta contra o grande desperdício de alimentos que existe atualmente, quer por parte de superfícies de restauração, supermercados ou até mesmo da indústria alimentícia? O desperdício alimentar é a missão dos bancos alimentares em todo o mundo. Os bancos alimentares nasceram nos Estados Unidos precisamente porque um homem chamado John Van Engel foi à janela e viu uma mulher que ele conhecia, que era sua vizinha, mexer no lixo e ir a procurar restos de comida no caixote do lixo para dar de comer a 8 filhos que ela tinha. E nesse dia ele fez um telefonema para um produtor de batatas que era amiga dele e perguntou se não tinham excedentes de batatas para dar àquela mulher. E nesse dia tinha um caminhão-tire de batatas à sua porta, de excedentes da agricultura. Então foi assim que nasceram os bancos alimentares nos Estados Unidos e que, replicando este modelo, vieram para a Europa, primeiro para a França, depois para a Bélgica, depois para a Itália, Espanha e Portugal.
e agora estamos em 25 países europeus. Aliás, com o mesmo modelo, nós já ajudámos a abrir em Cabo Verde, Angola, Moçambique e até na África do Sul. Então, esta é a missão do Banco Alimentar, a luta contra o desperdício, porque há desperdício alimentar em todos os planos da economia. Existe na agricultura, existe na distribuição, existe na logística, existe na indústria e existe também nas nossas casas, nas casas dos consumidores. Então, exatamente por causa dessa preocupação e numa tentativa de incutir esta consciencialização para as perdas e o desperdício alimentar, precisamente no dia 29 de setembro de 2020, lançámos em Portugal o primeiro movimento Unidos contra o Desperdício, para congregar todas as entidades que em Portugal têm qualquer ligação com alimentos para que se consiga reduzir o desperdício alimentar. Todos os dias nós recuperamos alimentos na agricultura, nos mercados, nas cadeias de distribuição, alimentos que estão quase a chegar ao prazo de validade, alimentos que já não podem ser vendidos por alguma razão, ou porque a marca mudou, ou porque a embalagem mudou, mas também alimentos que são excedentes da agricultura, porque houve excesso de excedentes de pera, ou excedentes de couves, ou excedentes de batatas. E, portanto, todos os dias nós lutamos contra este desperdício. Mais difícil é conseguir que as pessoas nas suas casas não desperdicem e que aproveitem as sobras, ou que não comprem produtos a mais, ou que, em vez de deitar o pão fora, façam torradas. Então, este é o trabalho que agora queremos fazer no âmbito do movimento Unidos contra o Desperdício. Doutora Isabel Janeiro, deixe-me que lhe diga que a sua história de como surgiu o Banco Alimentar de facto comoveu-me e fico mesmo feliz que o Banco Alimentar tenha surgido e que ajuda a impedir este desperdício alimentar, reduzindo-o assim. E pronto, agora se me permite, eu gostava de fazer uma pergunta um bocadinho mais a título pessoal. Eu sei que estou em pandemia, sei que tenho que estar em casa, mas caso eu queira ajudar e eu sinta que queira ajudar e me queira juntar ao Banco Alimentar, de que forma o posso fazer atualmente? Apesar de estarmos em pandemia, o voluntariado na área da saúde e na área social são permitidos e, portanto, aquilo que nós dizemos é que todos os jovens que queiram ajudar podem vir oferecer-se como voluntário ao Banco Alimentar da sua zona, ou basta enviar um mail através do site, ou ainda no site www.bolsadovoluntariado.pt podem procurar uma instituição que precisa de ajuda. E são muitas. Há muitas instituições em Portugal que hoje precisam de ajuda, desde os lares até instituições que distribuem cabazes de alimentos e, portanto, podemos ser voluntários, podemos dar o nosso tempo. Ou então podemos participar através do site alimentestaideia.pt e doar alimentos. Não é preciso doar muito. 1 litro de leite custa 50 cêntimos. Nós, muitas vezes, pensamos que é preciso doar muito, mas não. É preciso doar pouco, mas é preciso lembrar-nos que há pessoas que precisam da nossa ajuda e que, com um pequeno donativo, podemos estar a levar pequenos almoços à mesa de famílias que não têm nada para dar de manhã aos filhos. E, portanto, sendo voluntário ou doando alimentos, as pessoas são sempre bem-vindas. Certíssimo. E agora uma pergunta que pode interessar mais os nossos ouvintes, já que eles são estudantes, onde nas suas faculdades se tenta fazer uma recolha de papel para o projeto Papel por Alimentos, do Banco Alimentar. Será que nos podia explicar de que forma efetivamente transformam o papel em alimentos? Lançámos esta campanha Papel por Alimentos em 2010, precisamente na outra crise, porque sentimos que era necessário reforçar os cabazes de alimentos. Então a proposta é que as pessoas entreguem o papel todo, seja as folhas, as sementes, revistas, jornais, publicidade, e que livros escolares antigos, outros livros, e que quando entrega o alimento, seja nas suas faculdades, seja num ponto de recolha, e há um site Papel para Alimentos onde estão indicados os pontos de recolha, as pessoas estão a dar e o Banco Alimentar vai depois entregar este papel a um operador de resíduos que, em troca,
dá o contravalor em alimentos. E, portanto, é muito fácil, basta entregar o papel que nós o transformaremos em alimentos. Certíssimo. Eu aproveito quase até para deixar o desafio aos nossos ouvintes, que são estudantes do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, a durante a própria pandemia irem juntando cadernos ou façam limpezas aos seus armários, às suas estantes, vejam que livros escolares já não precisam e que de facto os guardem para que quando assim as condições de higiene o permitirem, as condições de segurança estiverem reunidas, que possam voltar às faculdades e que possam entregar o montante de papel recolhido das suas casas nos pontos que existem nas suas faculdades, porque de facto os membros, os núcleos, têm esta campanha Papel por Alimentos, em que depois fazem a recolha na faculdade e entregam a um banco alimentar próximo. E, portanto, gostava só de deixar aqui esta ressalva e de lançar o desafio aos nossos ouvintes. Aproveitando também esta oportunidade, que mensagem deixaria aos jovens que nos estão a ouvir? Que trabalhos podem eles oferecer ao Banco Alimentar? Eu aproveito esta mensagem primeiro para agradecer este convite e depois para dizer a todos os jovens que nos ouvem que se deixem interpelar pela cidadania, pelo voluntariado e que não fiquem agarrados aos telemóveis, ao Instagram, aos jogos e que olhem à sua volta. Nós vivemos num mundo que é muito bonito, onde a natureza tem muitas coisas para nos oferecer e, portanto, temos que olhar para fora de nós próprios para poder também ver aquelas pessoas que à nossa beira precisam de ajuda e que muitas vezes a nossa ajuda basta até uma palavra simpática, um sorriso, uma atenção, para que a vida de outros fique mais feliz. E, portanto, eu deixava aqui esta mensagem: não deixem de olhar para fora de vocês próprios, sejam voluntários, seja no Banco Alimentar, seja noutra instituição, vão à bolsa do voluntariado.pt, procurem uma instituição perto de vós, mas nunca fiquem fechados nos aparelhos e nos telemóveis e nunca deixem de olhar para aquilo de bonito que há no nosso planeta e que temos que cuidar disto que é nosso e que amanhã será dos nossos filhos. Muito obrigada pela resposta, doutora Isabel Jaunet. Não tenho mesmo mais perguntas para lhe realizar, queria só mesmo agradecer uma última vez por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar um bocadinho comigo e para todos os estudantes que de suas casas nos ouvem. Tenho certeza que inspirou imensos, mas mesmo imensos, com o seu trabalho e com este projeto tão nobre que muda vidas. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer conversar consigo. Da minha parte é então tudo. Espero que tenham gostado deste episódio, tanto ou mais como eu gostei de o gravar para vocês. Aproveito só mesmo para vos lembrar que ainda se encontram abertas as inscrições para o CAD, o concurso de aconselhamento ao doente. Por isso, já sabes, se sentes que tens o bichinho dentro de ti e queres mostrar a todos que aconselhar doentes é contigo, procure no Facebook da APF o link para as inscrições e já sabes, consulta o regulamento para mais informações. Fiquem bem, protejam-se e evitem o desperdício alimentar. Erradicar a fome não está só nas mãos das associações como o Banco Alimentar. Tu podes acabar com este problema mesmo que penses que o teu contributo é ínfimo. Lembra-te, tudo é impossível até ser feito. E é com esta frase incrível de Nelson Mandela que me despeço. Até ao próximo episódio, malta.